Olá, eu sou Anne Marques, gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Touro, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com essa carta que traz a seguinte mensagem. Ok, né? Está tudo bem pedir por uma orientação quando o caminho não se apresenta muito certo, muito claro. Então aqui é muito interessante esse deck, na verdade as cartas vieram numa sequência muito perfeita para vocês. Esse deck de oráculo que eu abro a vossa leitura, ele traz mensagens dos espíritos de cura. Então, seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles com os quais você se conecta, tá? Podemos estar falando também de anjos, né? Aqueles com os quais você tem a sua conexão espiritual, aqui no sentido dessa orientação. Então aqui já mostra logo de cara, né, que a leitura vem trazer para você, Touro, exatamente uma orientação, uma mensagem, né, que vem a te inspirar nesses momentos em que às vezes a gente não tem a certeza de, sabe, do próximo passo. Às vezes não é nem o caminho todo, mas é o próximo passo, o que fazer agora nesse momento, né? Então a leitura vem trazendo aqui uma resposta para você, uma ideia, uma inspiração, né? A ideia é sempre trazer para vocês uma mensagem que possa inspirá-los e contribuir positivamente. Então a carta se alinha perfeitamente até com a proposta que eu tenho aqui com vocês, né? Tá tudo bem pedir por uma orientação quando o caminho não está muito correto, quando o caminho não é correto aqui a tradução, né? Quando o caminho não está muito claro, né? Quando a gente está ali meio na dúvida, ou às vezes a gente tem muitas opções, ou às vezes a gente não tem opção nenhuma, né? Então aqui vem trazendo essa resposta para vocês, a leitura já vem como uma confirmação, tá? E aí já logo na sequência, então veja que interessante, logo na sequência a seguinte mensagem: Touro, você é o seu propósito. Olha que incrível isso, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela tem um propósito, a nossa existência tem um propósito. Então, muito antes de nós termos qualquer propósito, meu propósito de vida é contribuir positivamente para o mundo, é tornar o mundo um lugar melhor porque a minha presença esteve aqui. Sim, com toda certeza, isso é um propósito lindo, maravilhoso, porém, é muito importante que a gente perceba que existe um propósito anterior a esse, que é exatamente a nossa própria existência. Então, nós estamos aqui para angariar experiência, né? Nós estamos aqui para o aprendizado, para o desenvolvimento, para o alargamento da nossa consciência, a expansão do nosso ser. Então, quando a gente tem exatamente aqui a confirmação de que qualquer que seja o caminho a ser seguido, a direção primeira aqui, né, a direção, o primeiro ponto a ser orquestrado e atingido é aquilo que eu sempre falo para vocês de uma forma muito carinhosa, que tudo começa a partir do nosso solo, né, do nosso solo fértil, do nosso terreno, e que quando nós estamos em paz, quando nós estamos bem, quando nós estamos tranquilos, tudo mais vai se organizar, né? Assim como na frase de Lao Tzu, em que ele diz: na natureza nada se acelera, no entanto tudo se completa. Então é perfeito isso, tá? Então veja, está tudo bem pedir por uma orientação quando o caminho não se apresenta muito às claras, né? E aqui você é o seu próprio propósito, né? Você é o seu propósito. Então, muito interessante aqui, porque já vem trazendo uma confirmação da sua existência, da sua vinda e da sua vida aqui neste plano, tá? Que é extremamente importante. Então, antes de qualquer meta, antes de qualquer objetivo, lembre-se de se estruturar. Lembre-se de que você é o seu propósito. E eu coloco aqui
uma outra palavra, né, para dar uma ênfase, você é o seu maior propósito. Isso não tem a ver com ego, isso não tem a ver com soberba, com nariz em pé, não é nada disso. Isso tem a ver com tomar posse da nossa existência e da nossa vida aqui, que é uma incrível oportunidade de crescimento e aprimoramento do espírito, da alma, da essência, tá? Então aqui essa carta que ela vem reforçando exatamente esse passo e essa certeza. Olha que lindo. Seja a melhor versão de si mesma, de si mesmo, e comece a partir de agora. Então olha que lindo isso, né? Mostrando que antes de qualquer busca, antes de qualquer questão que a gente esteja aí no decorrer das nossas vidas, a primeira certeza parte do nosso íntimo. E que o primeiro ponto de partida é sobre se sentir bem, é sobre começar a partir de agora todas as transformações e todas as mudanças através das escolhas que nós fazemos no nosso dia, que nós fazemos inúmeras escolhas, né? Que a gente possa se transformar perfeitamente aqui, né, como essa carta linda, que traz também uma energia do roxo, uma presença aqui do fogo violeta, que transmuta, que limpa, que purifica, né, transmutando qualquer tipo de energia densa, negativa, em energias positivas aqui para vocês, tá? Então, que a gente possa acessar essa versão. Eu gosto muito de colocar, não como a versão em si, mas a essência. Então, na verdade, é acessar quem você é na sua essência. Que quando nós estamos aqui en passant, né, de passagem nesse mundo, a gente se esquece, né, dos nossos poderes como filhos e filhas de Deus, que age sempre no superlativo, como eu falo para vocês, né? Então é sobre acessar não a melhor versão, mas a versão incrível que você já é, a versão magnífica que você já é. E começar a partir de hoje como? Através da orientação, através dessa confirmação, né? A leitura pode estar vindo para vocês justo naquele momento da dúvida, ou naquele momento em que você precisa ouvir, como se fosse um pisca-pisca natalino, né? Aquele letreiro do divino que fala, touro, é exatamente isso que você está sentindo aí no seu coração. E a leitura vem, pim, né? Vem pontuar e afirmar aquilo que você já sente dentro de você. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês. Vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também a todos os nossos membros aqui do canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, por todo o carinho, todo o amor, toda a gentileza que vocês me tratam. Estejam certos que toda essa energia linda de bênçãos que vocês emanam na minha direção, com toda certeza, chega aqui sim no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, sempre juntos, corações unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos. E assim é. E nós seguimos assim, não é, meus queridos? Justamente nesse processo evolutivo de se conhecer, de se descobrir, de fortalecer os dons, as potencialidades e de trilhar uma vida de propósito, uma vida que, principalmente antes de exteriorizar qualquer coisa para o mundo, mas que tenha um significado muito grande para o nosso íntimo, né? Que não seja uma vida vivida em vão, mas que seja uma vida incrível, de muito significado, principalmente quando a gente percebe que nós estamos sendo tudo aquilo que nós, né, somos, o nosso infinito potencial, e a gente acessa tudo isso e vive tudo isso, né? E a ideia aqui das leituras é sempre promover essa conexão, esse fortalecimento e trazer, né, essa força, essa energia para vocês, essa certeza, tá bom, meus queridos? Que lindo! Vamos assim nesse processo, nesse caminho lindo chamado vida, e os nossos corações sempre unidos, e assim é. Signo de Touro, agora com o tarô, signo de Touro. Que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber, para este momento das vossas vidas, quais são as orientações, revelações, confirmações,
para os queridos regidos sob o signo de Touro, agora com o tarô. Tarô, signo de Touro. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui e agora e por todo o sempre, e assim é. Olha só que lindo isso. E vamos lá, me chama a atenção aqui, as cartas elas estão vindo quase numa sequência perfeita aqui para vocês. Então aqui nós temos bem na energia central uma confirmação dessa proteção espiritual e dessa orientação, energia do número 25, na redução, energia do número 7. E aqui a confirmação também da energia de transmutação, energia do fogo violeta, a número 38, olha que lindo isso, número 38, na redução, energia do 11, olha que lindo, uau! E tá tudo muito favorável para que vocês realmente se tornem essa versão, né? Digamos assim, a sua versão, né? E essa carta explica muita coisa. Olha que lindo, tem uma energia muito boa aqui, material para vocês. Eu vou até pegar porque aqui, com essas duas energias, realmente fica muito forte para vocês aqui uma questão de... Na verdade, aqui tem duas questões para vocês, né? Tem uma questão, na verdade tem 3 coisas aqui, 3 recados importantes. O primeiro deles é que está muito favorável, devido a toda essa construção e todo esse caminho, e muitas vezes essa carta é aquela que abre a vossa leitura, né, dizendo, normal, está tudo bem pedir por uma orientação quando o caminho não está muito certo. E aqui a dúvida de que eu vou conseguir construir a minha vida aqui nesse plano, eu vou conseguir construir a minha casa, eu vou conseguir ter essa base, ter esse alicerce, eu vou conseguir, porque estamos sim no mundo material, né? E a gente precisa minimamente de certas questões para ter uma vida confortável, para ter uma vida boa, né? Para ter uma vida em que a gente possa também proporcionar não só para nós, mas para aqueles que a gente ama, não é? Então aqui, essa primeira dúvida, realmente ela está aqui, ela vem de uma forma muito bonita e uma super confirmação, fique tranquilo, Touro, né? Porque aqui as energias desta leitura realmente estão muito favoráveis no que tange a você ter esse conforto, e aqui vem muito por parte de vocês, tá? São vocês que estão organizando tudo isso, eu costumo chamar daquelas pessoas que são a cabeça, né? Da família, então é aquela pessoa que vai às vezes ter a maior receita, ou aquela pessoa que é aquela que organiza de uma forma muito boa, assim, ela tem um faro fino para lidar com finanças, tá? Então assim, vai administrar todas as entradas e vai conseguir fazer render esse dinheiro, de repente investindo, de repente guardando, usando com cautela, tá? Usando com cautela. E aqui mostra, olha, tem uma energia de casa, tem uma energia aqui de reino sendo construído. Então, realmente, essa dúvida de que será que eu vou conseguir, será que esse caminho que eu estou trilhando vai me trazer lucro, vai me trazer resultados no que tange resultados materiais? Com toda certeza, tá? Num outro aspecto aqui, esse resultado no que tange aquilo que está dentro de você. Veja que aqui mostra em corte, né, um tronco de uma árvore. Esse deck ele é todo muito inteligente, né, um deck extremamente profundo. Daria para eu ficar aqui com vocês assim, mergulhando nessa leitura e tirando diversas mensagens aqui para vocês. Mas de uma forma mais rápida aqui, né? Nós temos esse tronco dessa árvore, né? É uma árvore aqui em corte, então a gente vê os círculos concêntricos, né? A impressão digital, na verdade, da árvore, né? Cada árvore tem a sua impressão e os estudos dos anos da árvore, eles, mais ou menos, né, aproximado, ele se dá através dessa contagem destes anéis, né? Desses círculos concêntricos. Então aqui vem essa confirmação para mim também sobre essa questão da versão, né? Então seja a sua melhor versão e comece isso agora, você é o seu propósito. Então a partir desse ponto, e aqui olha, mostra um barco, né? Então às vezes a gente se sente meio à deriva, às vezes a gente se sente meio perdido, meio sem eira nem beira, eu sou só um ponto aqui no universo e
e eu tô esquecida, eu tô esquecido aqui no meio de tudo isso, né? Então aqui mostra exatamente essa confirmação de que o fato de você afirmar isso e ter essa certeza de que você é sim o seu maior propósito, veja, o centro, o eixo desse tronco, então realmente faz com que você trilhe um caminho em que não só venha a te trazer resultados positivos, mas que ressoe dentro de você como aquele movimento na direção das suas qualidades, na direção dos seus potenciais, na direção daquilo que é fácil, na direção daquilo que é fluido para você, né? Então, por exemplo, uma parte mais administrativa, um olhar mais fácil para lidar com o dinheiro, para lidar com investimentos, para cuidar daquilo que é seu, para gerir, né, as suas rendas, as entradas e as saídas, porque eu sempre falo isso para vocês, existe uma diferença muito grande entre gasto e investimento. O gasto é aquele dinheiro que a gente vai literalmente gastar e ele está sendo para onde? Né? Então, assim, esse valor que está sendo colocado, ele tem um retorno, ele tem um motivo, ele tem um porquê. E já o investimento, né? Que podemos estar falando de realizar investimentos, ou investimento de, eu vou comprar algo para mim que eu estou precisando, então é algo que é importante, ou por exemplo, é uma ferramenta de trabalho, né? Como, por exemplo, vou citar um exemplo meu para vocês, né? O investimento que eu realizo na aquisição dos meus decks, né? Eu nem sei mais quantos decks eu tenho, né? Uma coleção bem grande, mas todas essas ferramentas são ferramentas de trabalho. Eu não saio comprando qualquer deck, não. Eu estudo o deck que eu vou comprar, entende? Então, assim, tem uma diferença imensa entre gastar e investir. E aqui são vocês. E num terceiro momento aqui, também existe uma questão aqui associada à linhagem ancestral. E aí é que pega a vossa leitura, né? Por quê? São aqueles momentos em que a gente realmente passa a não ser a versão que a gente gostaria de ser. Por quê? A gente sente essa separatividade. Como assim, Anne? O que acontece? Quando a gente vem para este mundo, ainda falei sobre isso, né? A gente parece que a gente está vivendo com um véu e a gente esquece de muitas experiências, a gente esquece de muitas coisas que a gente veio, né, trazendo. Sabe quando às vezes a gente olha para o céu e alguns de nós têm aquela saudade de um lugar que não é aqui nesse planeta? Alguns têm isso, né? Eu tenho isso, eu olho para o céu e eu sei que a minha existência, a minha vida não está aqui nesse plano, né? A vida da minha essência, né? Não está aqui nesse plano, é apenas uma experiência. Então dá aquela saudade, né, de casa, do meu lar que fica nas estrelas, né? Em algum lugar, eu ainda não sei exatamente onde é, mas que realmente não é aqui. Então sabe quando a gente olha, a gente tem essa saudade, a gente tem essa certeza, né? Para mim vem como uma certeza muito grande. Então é exatamente isso. Quando a gente vem experienciar a vida nesse planeta, muitas coisas ficam como se estivessem atrás do véu. E aí que vem essa questão, né? Você vem dotado de toda uma série de qualidades, de potencial, de dons, de questões aí que realmente vão estar promovendo um crescimento muito grande, vão estar trazendo uma estabilidade, um equilíbrio muito grande, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida material, que eu sempre falo isso para vocês, o quanto é forte essa conexão espiritual de vocês, né? É viver aqui, exatamente como eu citei o exemplo da saudade de casa, né? É viver aqui, mas saber que você não é daqui. Né? Então o que acontece? É que essa questão da ancestralidade, às vezes ela tem um peso que pode ser negativo. Lembra? Pode ser negativo, tá? Por quê? Porque às vezes são questões que vão sendo colocadas através da nossa linhagem, através do mecanismo que outros que vieram antes da gente viveram e que às vezes podem cortar e podem interromper a nossa conexão com, por exemplo, a geração de receita. Então vamos supor que você sente que você tem que fazer algo, que você tem que trilhar um caminho, mas aí há dúvida porque aquilo te divide. E o caminho passa a não ser certo, passa a não ser correto, justamente por quê? Porque existem memórias, porque existem lembranças que ficam dividindo você. A primeira lembrança é aquela de que você traz como a sua verdade, como a sua essência, como um pensamento muito reto, né? Muito correto, muito alinhado com aquilo que você quer semear, com aquilo que você quer ver florescer
no seu dia a dia, na sua vida, nas suas conquistas, né? Independentemente se a gente estiver falando de trabalho ou se a gente estiver falando de vida pessoal, né? O progresso, a evolução na vida pessoal, através de poder de compra, através de uma boa, um bom alicerce financeiro, né? Uma boa renda que te permita aquilo que eu disse, aquele conforto, tá? Então, o que acontece aqui? Muitas vezes são ensinamentos e são bloqueios que vão ficando nas nossas vidas justamente porque nos separam do nosso pensamento primeiro, né? Que é aquilo que nós realmente somos. E a gente se sente dividida, a gente se sente dividido justamente por quê? Porque passamos a ter uma influência, né? Da nossa linhagem ancestral. Então, passos que de repente foram trilhados, ensinamentos que de repente foram construídos, olha quanto livro aqui, né? Ensinamentos que foram construídos ao longo de anos, ao longo de gerações e que nos bloqueiam para que a gente possa acessar a nossa melhor versão. Tá? Então aqui a leitura vem trazendo um remeleixo muito grande, né? E isso tem muito a ver com essa questão, inclusive, do novo ciclo, né? Tem a ver com esse movimento que vem forte para vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui no cantinho da tela para vocês a vossa leitura passada. Tá? A leitura passada que eu fiz para vocês do set anterior foi uma leitura também falando sobre essa questão do novo ciclo. E sempre que nós entramos no nosso novo ano pessoal, a gente sente essa, como se fosse uma onda mesmo, né? Como se fosse esse remeleixo no nosso mar, no oceano interno que habita dentro de nós, nos impelindo para o quê? Para rasgar esse véu. Eu quero atravessar. Eu não quero ficar vivendo a minha vida como se eu estivesse atrás do véu, como se eu estivesse em cima do muro. Eu quero ir, eu quero romper com qualquer barreiras, eu quero romper com qualquer entraves, eu quero abrir todos esses cadeados, eu quero fluir, né? E eu quero sentir exatamente a minha essência, eu quero sentir, sabe, o poder dos meus pensamentos, a força do meu pensamento sem influência alguma, tá? Sem influência do que aquilo que foi ensinado, aquilo que foi dito, aquilo que foi transmitido, né? Que aquilo acabe ficando no meu oceano interno e acabe impactando o meu crescimento na minha vida material. Isso tem a ver com escolhas de carreira, isso tem a ver com escolhas de relacionamentos, né? Aqui também a leitura traz uma questão sobre relacionamentos para alguns de vocês, então às vezes é aquele carimbo em que a gente vai se relacionando com pessoas que às vezes a gente não entende por que esse relacionamento não flui, por que esse relacionamento não prospera, por que esse relacionamento não dá certo, né? Porque nós estamos nos relacionando aos moldes de outros pensamentos, de outra autoridade que não a nossa, né? E aqui mostra, inclusive por conta dessa influência na entrada do vosso, aí eu já querendo me apoderar da vossa leitura, é no nosso, do vosso novo ano pessoal, tá? Porque ainda estamos na temporada do vosso signo, então aqui mostra exatamente essa questão de romper com certas barreiras e com coisas que você poderia, né, não estar vendo, mas sentindo dentro de você de uma forma extremamente forte, aquele momento, né, que eu falo para vocês que começa aquele remeleixo no nosso íntimo, e aí não tem jeito, né? E aí não tem jeito, começa a dúvida ela é o ponto de partida, né? Na verdade, a dúvida ela se aproxima muito do medo. E aí quando vem a dúvida, como essa carta traz, né, ela traz uma margem de dúvida, então nós temos duas opções. Ou a gente deixa com que o medo ceife toda uma possibilidade, a dúvida que se conecta ao medo, né? Ela vai ceifar toda uma possibilidade de felicidade, de realização, de plenitude, de completude, né? De alargar os horizontes, de perceber que você está trilhando o seu caminho e fazendo as coisas que você quer fazer na sua vida. Lembra, independentemente de trabalho, tá? Nós estamos falando aqui de construção na vida material. Então, a forma como você vive a sua vida através dos seus pensamentos, através do seu coração e através dos passos que você dá na sua vida, que isso tem a ver único e exclusivamente com o seu querer, com a sua vontade, né? Com os seus princípios, com os seus ideais, tá bom, meus queridos? Então, aqui tem a ver, sim, com essa questão da entrada, né? Muitos de vocês aí já fizeram aniversário, né? Então tem a ver com esse movimento, ainda falta alguns dias aí, né? Então tem essa questão da movimentação de você acessar este novo ciclo das vossas vidas,
tá? E romper com certas coisas que realmente, né, como esses cadeados aqui. Então, abrir esses cadeados e realmente acessar um novo momento para vocês, tá? E realmente aqui o universo vem conspirando, o universo todo vem ajudando para que você possa fluir na direção e vem ajudando e abençoando, tá? Para que realmente você possa transmutar, ainda falei sobre a energia do fogo violeta, né? Veio com esse roxo, energia aqui também do número 11 para vocês, tá? Então aqui fica forte essa questão dessa, não só acessar a sua versão, né, a sua versão total, integral, mas aqui também fica confirmado para mim, porque a energia ela vem numa frequência de dobro aqui para vocês, tá? Então nós temos aqui a energia do 31 que dá o 4 e logo abaixo nós temos a energia na redução, a energia do 8. Então veja que lindo, né? Quando você acessa a sua versão, a sua essência, você consegue prosperar em todos os aspectos, né? Como eu estava dizendo logo no início da leitura, você prospera dentro e fora, vida interior e vida exterior. Tá bom, meus queridos? Aqui tem uma energia também forte para vocês, no que tange essa passagem, né, essa transmutação. Então podemos estar falando realmente de uma movimentação que isso já vem pulsando, já vem, sabe, vem como ondas mesmo, né? Sabe o mar quando vai trazendo? E vai trazendo o lixo, né? Vai trazendo o lixo, vai jogando, ele não quer aquele lixo na água dele, né? Ele vai jogando, se vocês já perceberam isso, o mar vai vindo e vai trazendo. Então isso já vem, né? Já vem como um movimento interno. Desde o ano passado, a energia aqui do arcano maior da Lua, que foi um dos arcanos que fez a regência do ano passado. E aqui nós temos, olha, a renovação, né? Energia do número 10 para vocês, que super alinha com o nosso ano de 2026, somatório 10 na redução, a energia do número 1. Então aqui, questões que realmente são finalizadas, que vão, né, rasgou o véu, é outra realidade, é outro momento, é a minha versão, não é uma nova versão, é a sua versão. Não a versão dos outros, ou a versão de interferências, ou a versão de camadas que foram deixadas num sentido de seguir aquela cartilha. Entende? A gente consegue definir aquele conceito que realmente me une, aquele conceito que realmente faz parte da minha essência e aquele conceito que não tem nada a ver comigo, tá bom, meus queridos? Aqui na vossa leitura também tem uma energia belíssima do elemento ar, juntamente com o elemento terra. Então fica confirmado para mim essa questão de que os nossos pensamentos, eles vão sim promover uma série de crescimento, né, não só financeiro, mas todo um progresso, né, na vida, porque não é só apenas, não é só sobre dinheiro, né, mas é sobre sentir que a nossa vida tem um propósito e a gente está alinhado com esse propósito. Isso é fundamental, né? Então a questão do pensamento, a energia mental, que, como eu disse, poderia estar sendo trazida com interferências, né, de linhagens e de ensinamentos e toda uma bagagem que às vezes pode bloquear o nosso fluir nesse hoje, nesse agora, no melhor estilo limpe o passado, cure o presente, tá? Então aqui a organização mental, ela promove realmente uma fertilidade, aí que vem esse casamento perfeito da energia do ar com a energia do elemento terra. Então quando eu orquestro, né, o meu cenário interior, toda a minha energia interior, quando eu alinho os meus pensamentos com quem eu verdadeiramente sou o meu maior propósito, eu realmente vejo todo um crescimento na minha vida, toda uma base, todo um alicerce, toda uma certeza. Tá bom, meus queridos? Belíssima essa leitura para vocês e vem realmente com uma confirmação. Vale sempre a gente frisar que nós estamos numa leitura geral, é uma leitura para toda a energia, né? Toda a vossa egrégora do signo de touro, tá bom, meus queridos? Então pega sempre aquilo que faz sentido, que ressoa dentro do seu sagrado coração, tá bom, meus queridos? Então aqui, é importante também colocar um adendo que quando eu falo sobre o passado, né, eu estou dizendo que são questões que às vezes podem ser negativas, não quer dizer que todo o passado é negativo, tá? Eu sou uma pessoa que honro o meu passado, honro a minha ancestralidade, eu sempre passo isso para vocês, tá? Inclusive meu vô querido, né, grande sacerdote da minha linhagem ancestral, também do signo de touro, tá? Então assim, para mim é um apreço, é um amor, é um respeito profundo, né? Inclusive trago muitos dos ensinamentos dele para vocês, né? Compartilho
muito da minha bagagem, do que eu tenho, que é positivo, que me constrói. Aquilo que não é, eu deixo para trás, tá? Então, eu gosto muito de frisar essa questão do passado, que às vezes parece que a gente fala do passado, o passado não, né, não é legal. Não, o passado ele é valioso. A gente só tem que perceber o que faz com que a gente fique vivendo, né, como se tivesse um véu diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver realmente aquilo que está, às vezes está ali, o tempo todo esteve ali. E a gente, por algum motivo, não consegue enxergar. Por quê? Às vezes não é questão do que está fora, mas é a questão do que está dentro de nós, nos impede de acessar. E é isso que está acontecendo aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Então leva aquilo que é bom, aquilo que te constrói, que te edifica. Aqui muito favorável, inclusive, para vocês estarem comprando casa, tá? Tá bem favorável essa energia de casa e também de lugar de trabalho, enfim, tá? Para vocês investirem nessas questões. Alugar, enfim, tá? Investir no seu trabalho ou na sua casa, no seu lar. Tá bom, meus queridos? Linda essa energia para vocês. Eu quero colocar aqui eu vou tirar uma mensagem final com esse oráculo das flores, que é belíssimo, super assertivo. Mas antes eu quero deixar aqui para vocês uma energia muito forte que veio aqui na vossa leitura, que é a energia do chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que ele vai trabalhar dentro dos tons do lilás até o violeta. Então a ideia é que vocês trabalhem com essas cores, toda essa paleta, que vai desde o lilás até o roxo, que vocês possam estar trabalhando com essas cores, tá? No seu dia a dia, tragam essas cores para a sua rotina até eu lançar a vossa próxima leitura. Então fiquem de olho aqui nos próximos lançamentos, acompanhem o canal, para que vocês vejam aí os próximos lançamentos. E enquanto isso, você vai trabalhando com as energias desta leitura. E como é que você faz isso? Traga o lilás e o roxo para roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Podemos estar usando flores também, tá bom, meus queridos? Podem estar utilizando a ametista, perfeita para este momento, tá? E eu vou deixar também a questão aqui, como vem uma energia de coroa, vem uma energia de soberania para vocês, de realeza, de majestade. Então, vou colocar aqui para vocês também o elemento ouro, para vocês estarem utilizando. Então, se você tem algum acessório, algum item em ouro, use, tá? Use com você. Se você não tiver, pode usar essa pedrinha que eu tenho aqui, que é a pirita, que é perfeita para você estar trabalhando nesse momento. Tá bom, meus queridos? Então fica como prática para vocês esse conjunto de práticas para que vocês possam estar potencializando as energias dessa leitura. Assim como também o nosso mantra final, que eu vou fazer com vocês, que também faz parte do nosso mantra para 2026, mas vocês também podem estar utilizando sim este mantra, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final das flores, as mensageiras do divino, para os queridos regidos sob o signo de Touro. Touro, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, a minha proposta de trabalho, e também quiser conhecer todo o material que eu estou utilizando aqui com vocês, toda a minha coleção, é só você acessar o site, tá bom? O site está aparecendo aqui abaixo para vocês agora, no rodapé deste vídeo. E o endereço do site também está listado aqui na descrição, aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. É só você apertar ali a palavrinha mais, tem um mais ali embaixo do título, e aí você vai abrir toda a descrição, tá bom? Então vamos lá. Signo de Touro, uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Touro. Eu senti que eu tinha que pegar essa aqui também, do fundo. É muito interessante porque a flor, ela é roxa. Então tem tudo a ver com essa energia. Se vocês quiserem estar utilizando flores nesses tons que eu passei para vocês, tá? Do violeta até o lilás, trabalhem. Vai ser muito legal, tá? Olha, uma frase de Lao Tzu. Incrível. Bom, vamos lá. Essa carta traz uma mensagem falando sobre poder e algo que está sendo curado. Então é perfeito, tá? Realmente algo está sendo curado. Eu já tinha falado sobre isso, a questão da transmutação. A flor transmutou, os números transmutaram, aqui a energia das cores, o chakra também que eu trouxe para vocês, tá? E o resgate desse poder, o resgate dessa autonomia, né? Que eu falo para vocês que não é um poder de soberba, mas é um poder de autoridade, tá? É um poder de realmente ser mestre
mestra da sua vida, tá? E é muito importante quando a gente vai se trabalhando a tal ponto em que a gente se conhece, né? Lá no nosso âmago, lá na nossa essência, a gente começa a perceber o que realmente é nosso e o que foi colocado. O que realmente é nosso, faz parte da nossa construção, e o que realmente veio como uma interferência negativa. E aí a gente começa a purificar, tá? Exatamente isso. Então aqui, poder e algo que está sendo curado, e realmente está sendo curado, porque vocês estão fluindo, que é uma beleza. E inclusive a prova para mim de que quando a gente cura certos processos internos, a nossa vida também toda vai se movimentar, né? E tudo vai fluir, exatamente como o que está acontecendo, principalmente no que tange a prosperidade financeira, ao fluxo do dinheiro também, que está maravilhoso aqui para vocês, tá? Então essa carta, ela traz a seguinte mensagem falando sobre um renascimento perfeito, né? As camadas que são despidas e novos começos. Perfeito para vocês, a energia no número 10, como eu disse, né? É a finalização, algo que um ciclo que se finaliza, outro que se inicia. Também podemos estar fazendo esse paralelo com o vosso ciclo, do vosso novo ano pessoal. E essa carta traz uma frase de Lao Tzu que diz assim: novos começos estão, na grande maioria das vezes, disfarçados por finalizações dolorosas. Ou seja, crescer, na verdade, meus queridos, né? Evoluir nunca é algo muito fácil, né? Nunca é algo muito, eu diria, nunca é muito tranquilo, né? É como aquele exemplo que eu sempre trago para vocês. Nós queremos comer uma omelete, mas se a gente ficar só olhando para os ovos, não se faz uma omelete, né? Ainda não chegamos nesse ponto de, né, colocar energia ali, o ovo se quebrar e tchan, né, e tá tudo pronto. Ainda não chegamos nesse momento. Então precisa sujar a mão, vai ter que quebrar o ovo, às vezes vai vir um ovo podre no meio do caminho, vai ter que lavar tudo de novo e por aí vai. Não é? Então tem a ver sim, tá, com essa questão do crescimento, do conhecimento, né? Não é um caminho fácil, né, mas é um caminho que com certeza edifica, que com certeza constrói, e com certeza não tem nada melhor, né? Porque vive em vão aquele que não leva a cabo, né, os propósitos que foram designados na sua vida, né? Essa frase é uma frase de Helena Blavatsky. Tá bom, meus queridos? E são vocês vivendo uma vida com muito propósito, com muitas realizações e tudo de bom. Vocês são mais que merecedores. Tá bom, meus queridos? Touro, que mensagem fortíssima, que mensagem profunda, uma mensagem extremamente inteligente e profunda, perfeita para vocês, perfeita para a vossa energia. Tô muito feliz de poder entregar essa mensagem para você, Touro, e eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa super contribuir positivamente, que chegue aí na sua vida, neste seu momento, como um grande bálsamo de luz. Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Touro, se você quer acessar um conteúdo exclusivo feito por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo e eu vejo você na nossa área de membros Equinócio Plus. Vale lembrar que todo o conteúdo exclusivo é apenas para os membros Equinócio Plus. Eu vejo você lá. E vamos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026, que fica como prática para vocês também, tá bom, meus queridos? E eu peço uma gentileza que você coloque aqui abaixo nos comentários um emoji de uma coroa. Coloque um emoji de uma coroa, eu vou saber que dessa forma eu tive a sua presença, o seu carinho, a sua companhia, juntinho de mim, corações unidos, até este momento. Eu vou ficar muito feliz com a sua colaboração, tá bom, meus queridos? Vamos juntos? Conto com você. Vem comigo? Então vamos lá. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E eu decreto está feito. E assim